Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ananeri. Bom, gente, vamos continuar aqui falando a respeito da União Soviética, certo? Só que dessa vez a gente não vai tratar bem da União Soviética durante a sua existência de fato, e sim o que ocorreu, né, com as repúblicas que faziam parte da União Soviética após o seu fim, após a sua dissolução, certo? Então, hoje o nosso assunto é sobre a comunidade dos estados independentes. Nós vamos entender como aconteceu esse processo, tá, de formação da comunidade dos estados independentes, aí a partir da página 109. Peço que vocês abram os livros para que a gente possa acompanhar e entender como aconteceu isso. Então, pessoal, nós temos aí um mapa, né, mostrando a Europa Ocidental e a Europa Oriental. No caso, leste europeu. Leste europeu é essa parte aí laranja, né? E a Europa Ocidental, que na época da Guerra Fria era capitalista, essa parte verde, tá? Como vocês sabem, né, já viram desde o ano passado, desde o oitavo ano, a Guerra Fria foi uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, e no caso foi aí de 1945 a 1991. Então, quando a União Soviética acabou em 1991, no caso a gente tem essa cortina de ferro aí, né, mostrando aí através dessa linha vermelha, a cortina de ferro que separava os países capitalistas dos socialistas, ela foi diluída, né? Na verdade, a gente continua chamando de Europa Ocidental e Oriental, mas não há mais essa separação aí entre esses dois sistemas econômicos, né? Então, quando a União Soviética ela acabou em 1991, as 15 ex-repúblicas da União Soviética, elas se tornaram independentes. Então, esses países que vocês estão vendo aí, ó, no caso, eles passaram por diversos processos, né? A gente tem aí nesse mapa ainda a Iugoslávia, né? Que a gente já viu que ela teve uma separação, uma diluição, na verdade, e se tornou aí 7 países, né? A gente tem aí a Romênia, a gente tem a Bulgária, a gente tem a Hungria. Então, todos esses países passaram por um processo de transformação. Então, eles não são mais chamados dessa forma, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, aos poucos, como aconteceu todo esse processo de dissolução em ex-15 repúblicas, tá? E essas 15 repúblicas que saíram aí de dentro da União Soviética, elas passaram a integrar essa parte oriental aí da Europa. Aqui é uma mudança também muito significativa, é a questão da Alemanha, né? A gente teve a reunificação da Alemanha em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, a Alemanha ela não está aqui nesse caso, nesse mapa, está como na época da Guerra Fria, dividida ainda em Alemanha Ocidental e Oriental, tá? Então, aqui, ó, onde a gente tem União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa divisão, essa diluição dela deu um novo significado, um novo formato, na verdade, uma nova configuração nos países do leste europeu. Então, é isso que a gente vai ver agora. Para começar, gente, nós sabemos que dos 15 países que foram diluídos aí, mais a Rússia, da União Soviética, a gente teve 3 países que não quiseram participar dessa comunidade que a gente vai falar hoje, tá? Esses 3 países são os países da República Báltica. Então, ó, esses países da República Báltica, que a gente chama de nações bálticas, são a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então, elas não quiseram ingressar nessa comunidade dos Estados independentes. Na verdade, gente, a comunidade dos Estados independentes, a gente vai entender daqui a pouco para que serviu, qual o objetivo, por que que esses países eles se uniram novamente depois da dissolução aí da União Soviética e como aconteceu todo esse processo. Mas a gente vai começar entendendo, primeiro, por que esses países aqui não quiseram fazer parte. Vamos ver algumas características, ó. A Estônia, como está aí na imagem, é um importante centro industrial produtor de alcatrão, benzina e gás.
Entre as ex-repúblicas soviéticas, foi a que conseguiu melhor integração no mercado internacional e tem elevada renda per capita. Enfrenta o problema da poluição do Mar Báltico, que prejudica a pesca. Aí a gente tem aí a Lituânia. Tem laços históricos e culturais com a Polônia, entre eles a religião católica. Depende da Rússia para o abastecimento de combustível. A costa do país é famosa pela extração de âmbar, resina fóssil usada na confecção de joias. E por último, a Letônia. Independente em 1991 e integrada à União Europeia desde 2004, o país tem na madeira o principal item da economia. Quase metade do território é ocupada por florestas. Ressente-se da falta de recursos energéticos e dos conflitos entre os letões nativos e os habitantes de origem russa, cerca de 40% da população. Então, gente, ó, esses países aí, eles não quiseram realmente fazer parte da comunidade dos estados independentes. Outro país, né, que fez parte, mas na verdade ele foi desligado em 2009, foi a Geórgia. A Geórgia, ela fazia parte da comunidade dos estados independentes desde o seu início, mas ela pediu desligamento do grupo. As causas, na verdade, né, os motivos, foram aí divergências políticas devido ao apoio dado pela Rússia. Então, eles não gostaram muito do apoio que a Rússia deu a algumas regiões da Geórgia aí que queriam independência, que no caso, a Ossétia do Sul, né, e a Abecácia. Então, essas duas regiões queriam independência da Geórgia e a Rússia, ela deu apoio total. Então, por causa dessas questões políticas, a Geórgia, que fazia parte da comunidade dos Estados Independentes desde o seu início, em 1991, perdeu o desligamento e saiu da comunidade em 2009. Então, a comunidade dos Estados Independentes tinha 12 repúblicas e com a saída da Geórgia ficou apenas 11, ok? Então, aqui, ó, coloquei para vocês a definição do que é a SEI, tá? Aí, aqui, ó, a SEI é uma organização confederativa. Por que confederativa, gente? Aí, a palavra confederativa é, na verdade, uma menção, tá? Que a gente faz a questão aí da associação estável de estados soberanos. O que é isso, professora? Os estados que eles têm total independência, né? Eles se associam, esses estados nacionais, eles se associam por causa de interesses em comum. Eles aceitam o governo central, mas eles continuam sendo estados independentes, tá certo? Então, isso é uma organização que a gente chama de confederativa. É uma união aí de federações, mas cada um com sua própria autonomia, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, vamos continuar a leitura da imagem. A CEI é uma organização confederativa que visa manter a unidade e a soberania dos Estados-membros, com certa autonomia política e econômica. Parte de seus membros localiza-se na Europa e parte na Ásia. As ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia, não aderiram à CEI. Após se declararem independentes, elas iniciaram um processo de integração à União Europeia, que no caso, gente, é um bloco, né, econômico da Europa Ocidental, um bloco econômico que existia desde a época aí da Guerra Fria, já existia um certo, digamos, um certo início, né, de embrião de bloco, que na verdade se tornou União Europeia em 1993, né? Aí eles pediram, no caso, esses três países, essas três nações bálticas, pediram para fazer parte da União Europeia, mas só foram aceitos, na verdade, só teve todo esse processo, digamos assim, que concluído, na verdade, né? Somente em 2004, porque eles não tinham aí, digamos assim, não é né, necessariamente a economia, mas eles não tinham aí, no caso, uma participação ativa no sistema capitalista, né? Então, até o processo deles se consolidar de fato foi até 2004, tá certo? Então, vamos continuar lendo aí a imagem.
Diz assim, ó, elas iniciaram um processo de integração à União Europeia concluído em 2004. Já a Geórgia se integrou à CEI em 1994, porém saiu em 2009, por ser contra o apoio da Rússia aos movimentos separatistas da Abcásia e da Ossétia do Sul, tá? Então, ó, gente, esses países aí que aderiram à Comunidade dos Estados Independentes, eles continuam sendo estados soberanos. Não é como na época que eles participavam da União Europeia, que a União Europeia respondia por tudo, certo? Então, eles agora, cada um é um estado soberano, é um estado nacional, tem sua independência, tem sua soberania, tem seu povo, tem sua cultura, tem sua forma de expressão realmente, mas eles realmente se protegem, né, nessa comunidade dos estados independentes, certo? Então, a comunidade dos estados independentes, ela realmente serve para isso, para ser uma comunidade de realmente se unir, se fortalecer economicamente, fortalecer suas relações comerciais, afirmar o seu processo de independência, né? Então, a Rússia, ela, no caso, é um dos países, a Rússia e a Ucrânia, né? Eles são dois países aí que têm bastante força nessa comunidade, tá? Então, eles se consolidaram realmente com o fim da União Soviética, mas continuaram unidas através desse bloco econômico, tá certo? Então, ó, uma diferença, gente, da questão de bloco econômico mesmo é porque eles não são somente um bloco para zona de livre comércio, assim como a União Europeia é. Eles são um bloco que eles se consolidam porque eles realmente queriam manter viva essa questão aí de serem integrados, de estarem reunidos, devido à questão aí da queda e do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o fim do socialismo, tá certo? Só que eles não são socialistas mais, tá, gente? Eles já têm aí a abertura capitalista, inclusive a Rússia, né, tem abertura capitalista. Então, eles são aí, no caso, países já com a economia de mercado, que antes, quando eles eram socialistas, eles tinham a economia planificada. Quando a gente estudou o socialismo, a gente viu sobre isso. Uma economia planificada, onde o Estado mandava. E agora eles têm uma economia de mercado mesmo, tá certo? Que é uma economia aí que, no caso, é integrada e voltada aí para a questão mesmo capitalista, tá certo? Então, ó, a gente vai entender agora um pouquinho mais, fazendo a leitura do livro de vocês, sobre esse processo de desagregação da União Soviética e essa criação mesmo aí da Comunidade dos Estados Independentes, tá certo? A gente vai entender como eles buscaram essa hegemonia, né, essa união, e quais são os fatores que fizeram com que elas se unissem, né, e desse certo, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer a leitura aí do livro de vocês, mas antes, deixa eu só mostrar para vocês os países de fato, né, que eu mostrei aquele mapa ali que tinha os países como eram na época da Guerra Fria, né, e no caso a União Soviética unida como uma só, como um país só, e aqui a gente tem, ó, os países que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, ó. Nós temos aí a Rússia, né, com todo o seu território, né? A Rússia é um país muito grande, inclusive sua maior parte é asiática, é um país que faz parte aí de dois continentes, né? Ela faz parte do continente europeu, mas também faz parte do continente asiático, sua maior parte é de lá. Aí a gente tem aí o Cazaquistão, né? Aqui na parte sul, tá, gente? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, tá? Que são países aí que fazem parte do continente asiático, tá certo? Então, esses países, eles são aí de maioria islâmica, tá? E eles fazem parte aí do centro-norte da Ásia, ok? Aí nós vamos ter aí o Azerbaijão e a Armênia, e temos também aí a Moldávia, a Ucrânia e Belarus. Logo acima aí da Armênia, gente, fica a Geórgia, tá?
E no caso a Geórgia fazia parte, agora não faz mais, ok? Aí aqui, ó, nós temos... Deixa eu só girar aqui rapidinho para vocês. Nós temos aqui, ó, a bandeira da CEI, né, da Comunidade dos Estados Independentes. E aí, no mapa, abaixo, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Nós temos aqui o local, né, a localização no mapa mundi a localização mesmo aí da CEI, tá? Da Comunidade dos Estados Independentes. E aqui, a bandeira, ok? Então, a bandeira aí, ó, mostrando a união dos países. Então, pessoal, ó, quando a gente fala aí, no caso, sobre a Comunidade dos Estados Independentes, nós estamos falando dessa relação aí entre esses países, certo? Agora, vamos fazer a leitura aí do livro de vocês para que a gente possa entender melhor essa associação confederativa. Então, ó, página 109, começa dizendo assim, ó. Até agosto de 1991, a União Soviética era constituída por 15 repúblicas federadas, unidas por um governo central, 20 repúblicas autônomas e 8 regiões autônomas. Aí, após a desagregação da União Soviética, formaram-se 15 países independentes: a Rússia, a Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Quirguízia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Essa Quirguízia aí, tá, gente? É o Quirguistão hoje, tá? Aí a gente tem a Estônia, Letônia e Lituânia, que são as repúblicas bálticas, que não fizeram parte aí da Comunidade dos Estados Independentes, mas foi do fim da União Soviética, e a Geórgia, né, que saiu. Continuando, ó, acompanhe a leitura, tá, gente? Para manter a unidade e a soberania dos Estados-membros, embora com certa autonomia política e econômica, as repúblicas contam com a organização confederativa da CEI. Por isso, é importante estudá-las em conjunto, pois até hoje esses novos países mantêm uma interdependência. Estônia, Letônia e Lituânia não aderiram à Comunidade dos Estados Independentes, pois, após se declararem independentes, iniciaram um processo de integração à União Europeia, concluído em 2004. O intuito originário do tratado, que instituiu a CEI, foi de criar uma federação para substituir o antigo regime autoritário soviético, centralizado pelo governo de... Aí aqui, gente, na próxima página, tá? Pelo governo de Moscou. Na prática, os propósitos não foram completamente atingidos, pois além do completo afastamento das nações bálticas, houve também diversos desentendimentos entre os principais países membros, em especial a Rússia e a Ucrânia, cada um defendendo um rumo diferente para a organização. Além disso, a Geórgia... Deixa eu passar essas imagens aqui. A Geórgia deixou a CEI durante algum tempo, retornando depois, e desde 1992 o Azerbaijão se declarou somente membro observador e não efetivo. Então, gente, o Azerbaijão, né, continua fazendo parte aí da CEI, tá? Mas ele não é mais um membro efetivo, tá? É apenas um membro observador. Não saiu, mas também não participa mais das decisões políticas, nem das decisões que a CEI, ela se reúne para tomar, tá certo? Aí aqui, ó, a CEI encontra-se ainda hoje indefinida em determinados aspectos. As noções de unicidade e autonomia não são completamente claras. Por exemplo, alguns dos países possuem moeda própria, que no caso, gente, é o rublo, tá? Mas em quase todos ainda circula o rublo, a moeda russa. Esse rublo, gente, na verdade foi a primeira moeda aí, que no caso foi definida pela Rússia para ser a moeda única de toda a comunidade dos Estados Independentes. Mas assim como na União Europeia, não sei se vocês lembram, que eu falei para vocês que na União Europeia, dos 27 países que fazem parte,
que eram 28, né, até o início desse ano, com o Reino Unido, dos 27 países, apenas 19 aderiram ao euro, né? Então, a gente também não teve a adesão dessa moeda única em todos os países. No caso, o rublo aí, que foi indicado, na verdade, pelos russos, tá? Aí aqui, ó, o mesmo aconteceu com o exército. Alguns dos países constituíram seus exércitos, que, embora frágeis, geraram conflitos com a Rússia, que se julga a única herdeira dos armamentos soviéticos. Vocês lembram lá, né, gente, da questão da corrida armamentista. Então, os armamentos nucleares da época da União Soviética, da época da Guerra Fria, a gente, no caso, tem eles hoje em dia na Rússia. Então, a Rússia se considera a única herdeira desses armamentos. Então, isso também é motivo aí de conflitos, né, entre os exércitos aí dos países, tá? Aí aqui continuando, ó. Ao que parece, a CEI está trilhando os passos da União Europeia, estruturando-se como uma associação econômica e, em parte, política. No entanto, apesar de o caminho ser o mesmo, a CEI vem trilhando no sentido oposto ao da União Europeia. Enquanto esta foi formada a partir de uma única comunidade econômica e evoluiu para uma relativa integração política, aquela começou com uma forte integração econômica, moeda única, que é o euro, né? E até político-militar, e com o tempo os países membros foram adquirindo maior autonomia. Sendo assim, não podemos afirmar que a CEI vai se fortalecer ou mesmo sobreviver às primeiras décadas do século XXI. A crise que vem assolando a Rússia, principal economia, e também os demais estados desde 1990, pode acelerar o esfacelamento dessa organização. Essa prolongada e grave crise fortaleceu e multiplicou as organizações criminosas que controlam o tráfico de drogas, o jogo, a prostituição e até mesmo o comércio ilegal de armas, nesses países, especialmente na Rússia. A soberania da Rússia sobre as demais ex-repúblicas é notória nas decisões tomadas pela CEI. A própria estrutura da CEI tem se mostrado frágil, seus problemas econômicos e sociais, seus conflitos nacionalistas e as disputas étnicas comprovam isso. Então, gente, nós sabemos, né, que a gente tem aí a comunidade dos Estados Independentes, que apesar deles quererem trilhar praticamente o mesmo caminho aí da União Europeia, eles não conseguiram, tá? E eles, no caso, têm muitos conflitos, há conflitos religiosos entre cristãos ortodoxos e islâmicos, né? Há conflitos aí territoriais, há conflitos aí por causa desses armamentos da União Soviética, há conflitos de todas as partes. Então, esses conflitos a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas, certo? A gente vai ver aí alguns conflitos como a Revolução Laranja, a gente vai ver os conflitos na Geórgia e assim por diante. Então, esses conflitos aí, eles passaram a acontecer e, no caso, enfraquecer de fato aí a SEI, né? Que desde a sua fundação tem se caracterizado pela disputa mesmo entre esses estados membros. Então, eles brigam realmente, tem guerras civis, né? Como, por exemplo, na Geórgia, a gente tem guerras civis, na Moldávia, no Tajiquistão, na região norte do Cáucaso, na Rússia. A gente também tem um conflito entre Rússia e Armênia. A gente tem também um conflito entre Armênia e Azerbaijão. Então, são vários conflitos aí que realmente enfraquecem essa comunidade dos Estados Independentes, tá? Então, a comunidade dos Estados Independentes não é um país, como a União Soviética era, né? A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas na verdade ela era considerada um país só. Mas a SEI não, ela não é um país, tá, gente? Cada uma das suas unidades, ou seja, cada um dos seus países, tem uma soberania, é realmente um país totalmente independente, tá? Então, a SEI é simplesmente uma comunidade econômica, né, que age com mais força do que isso. Como eu falei para vocês, ela não é somente um bloco econômico, tá? Ela é uma força, né,
um bloco econômico aí que tem uma força maior, tá certo? Porque aí ela tem outros objetivos, né? Como, por exemplo, centralizar as forças armadas. Elas também têm aí a questão da criação da própria moeda, né? Ela tem vários outros, digamos assim, objetivos, certo? Então, a SEI é esse conjunto aí dessa sociedade, dessa organização, na verdade, confederativa, ok? Então, continuaremos na nossa aula online, pessoal. Bons estudos!